Pra dar acalmada. Olha que absurdo. Água com açúcar. Quem disse que água com açúcar acalma? A água gera vida. O açúcar gera morte. A gente está sempre manipulando. Né? Eu falo que água é vida, açúcar é morte. Quando você mistura os dois, você acalma. Não. Você acalma quando você traz uma água. Você não tem que trazer açúcar. E o grande problema das pessoas é isso, elas querem docinho. A vida é amarga. Então, é fazer do amargo doce. É o bittersweet. É fazer da água uma fonte de águas vivas. Você tá tenso? Bebe água. O que é água? Água é o trabalho. Água é vida. E as pessoas não querem esse caminho mais. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. É importante dizer, o Vitor é pensador. Ele pensa, ele reflete, ele vai deep, ele lateraliza, ele aprofunda. Cada soco que você dava, cada soco que você tomava, construía que tipo de valor em você? Que tipo de caráter em você? O esporte, o esporte competitivo, ele te humaniza. Mas o esporte competitivo também, hoje em dia, envolvendo o dinheiro, porque antigamente, vamos voltar um pouco atrás. O que é o Coliseu? O Coliseu, se você estuda a arte marcial, né, o início de tudo, como é que ela foi feita, né? Existia a honra, né? O samurai, quando ele lutava contra o samurai, ele fazia o arikiri, lembra que ele se matava? Era uma coisa de honra. De honra, né? Tipo assim, existia isso, que eu discordo. Eu acho que você não pode jamais tirar a sua vida. Esse é o ato mais covarde que existe. Para você que tem problema com depressão, com dificuldade, o ato de tirar a vida não é um ato heróico, é um ato covarde. E o que eu falo porque é o covarde? O que é o covarde? O covarde não é aquele cara que bota um fim em alguma coisa e existe uma solução para aquilo. E tudo tem solução. E a solução está em todo problema. O problema das pessoas, quando ela vê um problema, ela fala assim, não, eu quero fugir do meu problema. Não pode. A solução de toda vacina está dentro da doença. Como é que a gente extrai essa doença? Então, qual é o meu método de vida? Feed your ego. Alimente o seu ego. O ego é quem você é. Se você fizer um Google, eu já falei com você. Uma vez a gente conversou sobre isso. O que é o ego? O ego é a sua personalidade, quem você é. E eu falo para os meus filhos, você repara quando o cara começa a usar ouro, o cara começa a mudar, bota dente de ouro, o cara quer mostrar que ele ganhou dinheiro. Por que ele quer fazer isso? O cara não tinha nada. Por que o cara não vai lá e muda a comunidade dele? Por que não vai lá e começa a pegar aquele dinheiro daquele dente que ele botou de não sei quantos mil? Por que ele não vai lá e pega e alimenta um pessoal? Porque ele já fez, mas faz mais. Tem gente morrendo de fome sempre. Eu falo, o grande problema é que o ego te leva a fazer coisas que não é bacana, que você não achava legal. Você era contra isso. Então, assim, você tem que tomar um cuidado que quando você começa a ganhar dinheiro e notoriedade, você pode virar o rei Salomão. É uma história interessantíssima. Rei Salomão e rei Davi. Um tinha um coração de guerreiro. Um guerreava todo ano. Sabia que tinha guerra todo ano? Tinha guerra, e ele tinha que ir na frente da batalha. O outro, quando virou rei, começou a casar com várias mulheres. Por isso que ele tinha mais de 700 mulheres. Porque ele não queria guerra, ele queria criar o quê? Aliança. E quando você começa a criar aliança com o mal, você pode evitar o problema, mas ele vai crescer lá na frente. E esse problema, eu falo que o Salomão adquiriu riqueza, conhecimento, tudo, mas na velhice, quando ele ficou velho, ele não conseguiu mais corrigir os erros deles. Então eu falo pro meu filho, você tem minhas filhas, fala assim, vocês precisam entender o seguinte, um dia você vai morrer. Isso você sabe desde pequeno, você vai morrer. O que é legado? Legado não é algo que você deixa para os seus filhos. Legado é algo que você deixa para pessoas que você nunca conheceu. E o problema dos atletas é que eles querem deixar um legado achando que é herança. É como se fosse herança. Legado não é herança. Legado é algo que você cria para uma geração que você nunca viu. Eu vou dar um exemplo. Martin Luther King. Ele deixou um legado
para uma geração que nunca conheceu ele. Sim. Né? A gente vê, Jesus deixou um legado para todo mundo. Que milhões de pessoas... o Nelson Mandela deixou um legado para uma geração que nunca conheceu ele, que ele nunca viu. E o que eu falo, a maioria das pessoas, todo mundo entende que a gente vive como se não existisse o amanhã, né? A gente vive como se a gente fosse aquisição, dinheiro, fama. Nunca teve tanto essa coisa de aquisição, fama, quantos likes, quanto isso. Eu vou fazer isso porque eu não posso ser cancelado, eu não posso falar... E quando você não estabelece que você os seus valores, você não tem identidade. E que é a crise do mundo hoje, é a crise de identidade. E um atleta, ele precisa entender que a identidade dele está no escuro. É no escuro, é quando ninguém tá vendo, é quando ninguém tá assistindo. E é o seguinte, não é sexy, é feio, é chato. Eu acho que o grande problema do mundo hoje é achar que... Eu falo que é algodão doce, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, você gostava de algodão doce? Pequeno sim. Então, quando a gente pequeno, nossa, eu queria algodão doce. Sim. E meu pai falou assim, isso é uma porcaria pra você, meu filho, isso é água com açúcar. Pensa bem nessa teoria. Quando você tá tenso, o que você faz que as pessoas criaram no mundo hoje em dia? Quando você tá tenso, traz água pro açúcar. Pra dar acalmada. Olha que absurdo. Água com açúcar. Quem disse que água com açúcar acalma? A água gera vida. O açúcar gera morte. A gente está sempre manipulando. Né? Eu falo que água é vida, açúcar é morte. Quando você mistura os dois, você acalma. Não. Você acalma quando você traz uma água. Você não tem que trazer açúcar. E o grande problema das pessoas é isso, elas querem docinho. A vida é amarga. Então, é fazer do amargo doce. É o bittersweet. É fazer da água uma fonte de águas vivas. Você tá tenso? Bebe água. O que é água? Água é o trabalho. Água é vida. E as pessoas não querem esse caminho mais. Elas querem aguinha com açúcar. Né? E eu acho que esse é o perigo da sociedade hoje. É uma sociedade fraca que quer tudo na hora. E o esporte, cara, é ciclo olímpico. Você falou. Eu te perguntei. Jota, me ajuda nessa jornada? O que você me dá a dica? O que você me ajuda? Por quê? Porque quando você olha, você tem que saber que a vida é feita de associação, concorda? Concordo. Eu me associo com você, por quê? Eu sei o que você passou. Eu sei da sua jornada. Eu estudei sobre a sua jornada. Eu vi o que seu pai falou para você. Né? A diferença é que... Eu sei que era impossível para você, mas... E a frustração que você teve com Gustavo Borges fez quem você é. Eu quis ser tanto Gustavo, tanto que eu acabei me tornando Jota. Você descobriu a sua identidade. Me descobri a identidade. Você descobriu a sua E identidade. na frustração, tá? Total! E perdendo. Escuridão! Escuridão, e isso. E quando você ia pro quarto, sozinho? Porra, cara, Conta aí. esses dias eu tava dando um curso. Hoje é sábado passado, eu tava dando um curso. Eu tenho um amigo, porra, ele é mais que um amigo, é irmão, que é o cara mais longevo da natação mundial, chamado Nicolas Santos. Ele tem 43 anos. Aos 42 ele foi campeão mundial. Tá de brincadeira. Só que aos 21 ele também foi. Uau, então ele é um cara fenômeno. Surreal. Fenômeno. Ele tá com 43 anos, eu tenho 42, ele é um ano mais velho que eu. Ele mandou uma mensagem pra mim sábado passado. Olha a gente aqui, olha o que o Gus é o Gustavo, mandou. Final dos 50 metros nado livre, eu tinha 19, 20 anos, tava ele, Gustavo Borges, eu na final, e eu me olhei assim na foto, eu falei, caraca, mano, eu nadava pra cacete e tal. E naquele dia eu tinha me classificado melhor que o Gustavo na eliminatória, mas na final o Gustavo me pegou. Então quantas vezes, cara, eu fiquei frustrado, eu falei, cara, eu não tô conseguindo ser o cara, porque eu queria ser o cara. E aí eu me descobri no meio do caminho. Uau. E me tornei... Então, a frustração, ela... Eu acho que assim, né? É uma frustração... Cai e levanta, né, o Vitão? Cai e levanta. O teu cai e levanta é literal, né? A palavra frustração, olha o seguinte, vem de fruto. Frustração. É um fruto de uma ação. Ok. A palavra frustração é fruto de uma ação. Toda vez que eu me frustrei, a minha expectativa... Tava gigante. Mas só que o seguinte, a minha atitude não foi, a minha atitude foi pequena. Quantas vezes nós somos gigantes, mas somos pequenos? Então, a frustração é um fruto de uma ação. Puta, isso é muito bom. Então, toda vez que o meu filho joga Cara, eu adoro futebol americano, você não tem noção.
Quarterback é a posição mais difícil. O cara tá com a bola. Eu vi isso. Eu tava lá nesse dia. Tava eu e o Davi, o dono do time, botou a gente num lugar pra gente... O Davi, ele sabe que o Davi é um excelente quarterback, ele botou o Davi num lugar que ele via lá o time lá, era o Panthers, né, que tava jogando, né, o Travis Lawrence. Semifinal da Super Bowl, contra o Chargers. Um mega de um time. O cara jogou 4 picks, sabe o que é pick? Quando o quarterback joga a bola, o outro time pega. Tá. Então ele perdeu. No primeiro tempo, 4. É impossível o cara recuperar. Ele recuperou. E ganharam. E eu tava pra ir embora. Eu falei assim, filho, vambora, já tá uma escova. Ele falou, pai, vamos ficar só mais uma drive? Que se ele vai score. Mas se ele score, ele vai virar. Eu falei, tá de sacanagem, Davi? Não vai virar nada. Papai, vai virar. Você não sabe essa posição. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui, eu vou obedecer ele. Fiquei. Não virou. Foi uma coisa. E aquilo me mostrou que, na realidade, o fruto da ação dele, ele conseguiu superar a frustração. E eu confesso pra você, muitas vezes eu não consegui superar a minha frustração. Sim. E a frustração é um fruto daquela ação. Como é que a gente ficou pequeno naquilo? Por isso que a gente faz o coach, por isso que eu faço coach. Por quê? Porque se eu consigo ensinar para aquela geração, ou para alguém que tá vendo a gente que, cara, naquela luta do John Jones, eu só colhi o que eu tive ação. Eu podia ter arrancado aquele braço. Por que eu não arranquei? Porque eu não arranquei. Porque eu fui cordeiro quando eu tinha que ser leão.